A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos nesse terceiro trimestre, onde estamos trabalhando sobre grandes cartas para nós, que são as epístolas gerais, na lição de número 9, onde nós vamos conhecer sobre a primeira epístola de João. Eu espero muito que o Senhor fale com você através da palavra. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal Janderson Nascimento aqui no YouTube, deixa teu likezinho, teu comentário, envia essa aula para mais alguém. A gente está disponível também no Spotify, fica à vontade para conhecer o nosso trabalho, para a glória de Deus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, onde você pode ter acesso a todo esse material e estudar a palavra de Deus com a gente aqui no YouTube, para a glória de Deus, no nosso canal Janderson Nascimento. Eu espero muito que o Senhor fale com você através da ministração de hoje. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos adolescentes. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre grandes cartas para nós, analisando aí as epístolas gerais, que é proposta desse terceiro trimestre da CPAD em 2023. Na aula de hoje nós vamos conhecer a primeira epístola de João, analisando esse texto junto com os nossos alunos. Para você começar bem a tua aula, é importante você fazer isso, você precisa iniciar pelas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você, e eu quero te convidar agora para o nosso momento de leitura bíblica. Na leitura bíblica, é muito importante você apresentar a base bíblica que a própria lição traz e oferece para você. A leitura bíblica de hoje, oficial, se localiza em 1 João, capítulo 2, versículos 14 ao 17. Dica básica, você pode ler essa lição compartilhando os versículos junto com os teus alunos. Leia também a mensagem, que se localiza então em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal no YouTube Janderson Nascimento, onde você encontra as nossas aulas. Sempre posto as lições a partir das 18 horas, tá? E toda quinta-feira eu encontro marcado da classe dos adolescentes, onde você pode ter acesso ao nosso material com antecedência para preparar o teu e se organizar para a glória de Deus. A gente também está disponível no Spotify, você pode entrar lá, acessar, ficar à vontade também e escutar, assistindo as nossas aulas na melhor hora do seu dia. Lá eu sempre posto a partir das 6 da manhã, na quinta-feira, a classe dos adolescentes. Que Deus em Cristo abençoe você e eu espero que essa aula possa ser uma bênção para a tua vida em nome de Jesus. Na lição de hoje, lição de número 9, aqui da classe dos adolescentes, nós chegamos no endereço da primeira epístola escrita por João. Observe, nós estamos estudando as epístolas gerais. As gerais são compostas pelas seguintes cartas: Hebreus, Tiago, nós já estudamos aqui com vocês as duas, 1 de Pedro, 2 de Pedro, que nós finalizamos semana passada, e agora nós chegamos então na primeira epístola de João. Os escritos de João no Novo Testamento apontam então para a esperança da igreja. Detalhe, João é o único apóstolo a morrer de morte natural no Novo Testamento. Ele morre de velhice. Outro detalhe que você vai perceber é que João traz uma contribuição muito grande também no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, ele escreveu 13 cartas. João escreveu 5 textos, 5 livros. Entre esses textos estão o Evangelho, que leva o seu nome, que traz uma contribuição muito grande a respeito da pessoa de Jesus, como Filho de Deus, o Deus vivo. Também João escreve 3 epístolas que nós vamos analisar aqui com você, 1 João, 2 João e 3 João.
são cartas direcionadas para a igreja. E o João também escreve o texto de Apocalipse, conhecido também como Revelação. George Led chega a dizer que João ele traz um diálogo muito forte a respeito da mensagem da esperança. George Led também aponta que João, em seus escritos, aponta para a presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a esperança do retorno do Messias, que é o Cristo. Então, nós vamos analisar uma epístola que trata sobre o amor, sobre essa vida de ter uma comunhão com Deus, que é a primeira carta, uma das principais também no Novo Testamento. E para fazer isso, eu espero te ajudar. E é claro que nós vamos navegar observando pela palavra e através da palavra. E o primeiro ponto da lição vai tratar sobre abrindo a carta. Se eu estou te ajudando até aqui, e se você pode, deixa aí teu comentário, isso vai me ajudar. O likezinho também é muito importante para a nossa edificação em Jesus. Como primeiro ponto da lição, nós precisamos observar a primeira epístola de João. Você pode pegar a carta, abrir e observar quantos capítulos tem junto com os teus alunos em uma dinâmica. Observa que você vai trabalhar 3 subtópicos nesse primeiro ponto. Então, cite o nome de cada subtópico, o título de cada subtópico em sala de aula para dinamizar a tua ministração. E o primeiro subtópico, então, trabalha sobre o seguinte argumento. Você sabe quem escreveu essa carta? É muito importante nós observarmos que essa epístola foi escrita pelo próprio apóstolo João. Capítulo 1 da carta, versículo 5, confirma isso. João ele é o autor dessa epístola. E ele trata especialmente de forma muito clara uma mensagem profunda a respeito do tremendo amor de Deus. Quando você analisa a epístola, você vai perceber que João escreve essa carta possivelmente da cidade de Éfeso. Ele se torna pastor naquela grande cidade ali, naquela igreja. João é aquele que é citado como filho de Zebedeu e Salomé, lá em Mateus capítulo 27, versículo 55 e Marcos 15, 40 também. Quando nós analisamos as escrituras, percebemos que ele foi o discípulo mais jovem a ser chamado pelo Senhor, quando ele foi chamado para ser discípulo, e agora nós estamos observando ele como o apóstolo mais velho, permanecendo então vivo e ainda pastoreando a igreja de Deus. Olha como isso revela então essa perseverança de João em amar Jesus e permanecer fiel a Deus em toda a sua vida. Ele escreve também o texto de Apocalipse e a relevância que traz esse texto como revelação para a igreja no presente também é muito rica. Então, analisar o texto joanino traz para nós uma grande riqueza pastoral, pessoal e em nosso crescimento também. Vamos detalhar a carta com você seguindo a lição. O segundo subtópico, então, trata para quem essa carta foi escrita. O segundo subtópico da lição descreve que essa carta ela é escrita não somente para um público específico. Detalhe, João ele escreve essa carta da cidade de Éfeso, porém a carta é direcionada para toda a igreja. Ele é o último apóstolo do Senhor, permanecendo vivo até essa geração. Então toda a igreja espalhada aí na Ásia Menor, em toda a Europa, em todas aquelas proximidades, João chama os leitores da sua carta de filhinhos. Isso está em João capítulo 2, versículo 1, versículo 12, versículos 14, capítulo 3, versículo 7, 18, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 21. E aqui nós percebemos que essa carta é direcionada para a igreja, por isso que ela é chamada de carta universal agora. Então o João traz uma contribuição muito grande agora a incentivar a igreja a permanecer na fé, servindo a Jesus, adorando a Jesus, tendo comunhão com Jesus, adorando a Jesus. Isso é muito lindo. E João descreve especialmente sobre o amor e a verdadeira paciência, o verdadeiro amor que é compartilhado por todo cristão, discípulo de Jesus. O contexto da carta é um contexto também de forte perseguição. Observe que todos os apóstolos já foram mortos, somente João está vivo e permanece na cidade de Éfeso. Depois ele é enviado para a ilha de Patmos, onde ele tem a revelação do Apocalipse. Ele é levado para lá
para ser morto, mas Deus opera um grande milagre na vida daquele homem de Deus. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico, nós vamos entender sobre, afinal de contas, por que essa carta então foi escrita. Qual é a datação então da primeira epístola de João? Muitos teólogos biblicistas trabalham essa carta entre o ano 85 a 90 da nossa era cristã, e ela é escrita com alguns objetivos. Um dos primeiros objetivos está aqui na lição, que é fortalecer os cristãos a compreenderem a natureza da fé através do vínculo do amor. Isso aqui é discipulado puro. Você vai perceber isso em 1 João, capítulo 1, versículo 3, capítulo 5, versículo 13 também. A igreja, ela passa agora a ter uma vivência pessoal e pastoral através desse cuidado de João, orientando os irmãos a permanecerem firmes com o Senhor. Outro detalhe que a carta traz também, especialmente, é combater os falsos ensinos dos falsos mestres, e especialmente combater o gnosticismo que está surgindo nessa geração aí. Então o gnosticismo ele vem para dizer que Jesus não é Deus, descrever que você pode ter a salvação por meio da sabedoria do conhecimento de forma grega. Então o apóstolo João ele combate isso, demonstrando que o verdadeiro discípulo ele entende que é por intermédio da fé, pelo vínculo do amor, ser crente, servir a Jesus verdadeiramente, é dar testemunho de forma genuína e é andar na verdade para a glória de Deus. Então, João traz uma perspectiva muito profunda nessa carta, que até hoje nos impulsiona então a servir a Cristo. Como você pode ler essa carta também junto com os teus alunos. Avançando, espero estar te ajudando. Vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. Nós vamos entender agora sobre o argumento em defesa de Cristo. No segundo ponto, nós não temos divisões de subtópicos. É interessante que a pessoa de Cristo no Novo Testamento, ela é defendida pelos apóstolos. Quando me refiro à pessoa de Cristo, estou falando da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus. O João ele trabalha especialmente a divindade de Jesus, Jesus como Deus. Mas quando você pega os evangelhos, você vai entender que cada evangelista traz um aspecto a respeito da pessoa de Jesus. Você vai encontrar o Mateus apresentando Jesus como rei, rei de Israel, rei, senhor dos senhores. Você vai ver o Marcos apresentando Jesus como servo de Deus, aquele que veio para servir com a sua própria vida. Você vai ver o Lucas apresentando Jesus como aquele que é o filho do homem, um Jesus humano, além de ser Deus. E João apresenta o Jesus que é Deus, além de ser humano. E agora você percebe muito bem que João, ele agora está combatendo um falso ensinamento na sua geração. O gnosticismo, ele vem para distorcer a doutrinação do evangelho. E agora o gnosticismo surge especialmente nessa perspectiva da gnose, em descrever que as pessoas poderiam ter a salvação por meio do conhecimento. João descreve que não, é por meio da fé. Ele descreve a tremenda obra do amor de Deus em nos resgatar. Detalhe, o gnosticismo ensinava que a matéria era ruim, era pecaminosa. E João descreve no Evangelho que Jesus, sendo Deus, sendo a palavra, todo-poderoso, se fez carne e habitou entre nós. Então os escritos de João é um combate a essa falsa teologia gnóstica. No gnosticismo, a matéria é ruim, a matéria te destrói. O gnosticismo traz uma compreensão somente pelo conhecimento para você obter a salvação. João ele traz uma perspectiva extraordinária. Ele descreve que Jesus, sendo Deus, se fez carne, nos amou, ele se tornou matéria e, ao mesmo tempo, esse Jesus é Deus. É Deus Todo-Poderoso. E através dele nós encontramos a verdadeira salvação. Então João combate o gnosticismo, isso está presente no próprio Evangelho, você pode ler lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, junto com os teus alunos, vale a pena você ler esse versículo, porque é um combate, é uma resposta ao gnosticismo. O gnosticismo dizia que a sabedoria, a palavra, era que guiava as pessoas. Então João chega, Jesus é a palavra, ele é Deus, ele se fez carne. O gnosticismo dizia a matéria é ruim, não dá para dizer que é Deus e está se envolvendo com a matéria. E ele está dizendo, João está dizendo através da palavra, que Jesus
se fez carne e habitou entre nós e de forma santa e gloriosa, ele estabeleceu a salvação. Então, a verdade do Evangelho, a defesa de Cristo, é apontada através dos escritos de João. E agora, nessa primeira epístola, ele já está apresentando o verdadeiro amor de Jesus, a verdadeira obra de Jesus e a verdadeira salvação de servir a Deus de todo o coração. Que Deus use você na palavra. Vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: não amem o mundo, mas amem a Deus. Nesse terceiro ponto, nós não temos divisões de subtópicos, mas nós vamos observar a orientação de João. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, João descreve que nós devemos amar a Deus, colocar o nosso coração para o serviço, para a adoração. Nós não devemos amar o mundo, as coisas dessa terra, mas precisamos ter uma vida de santificação. Também um combate à falsa doutrina ensinada no seio da igreja aqui no seu período. João lhe descreve que o sistema humano, ou seja, o sistema do mundo, jaz no maligno. Porém, a igreja ela está preparada para o retorno de Jesus. Você vai perceber isso, que o amor de Deus é demonstrado nos seus escritos. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. João também descreve que a mentira conduz as pessoas para o inferno. O inimigo agora utiliza da mentira para enganar até mesmo os salvos. Os maus desejos da natureza humana conduzem as pessoas para o pecado. Mas em Cristo agora você pode obter a salvação por intermédio de Jesus e a libertação dos teus pecados. João também descreve que agora nós precisamos adquirir um desejo de santificação em Deus. Nessa nova vida, no nosso relacionamento com Jesus, permanecendo fiéis ao Senhor. João também descreve de forma muito clara que nós precisamos estar livres das seduções dessa vida. Essa vida que nos guia agora, você vai perceber, para o pecado. Ele fala sobre a sedução dos olhos, a sedução da carne, a sedução dos bens, da ostentação de bens. E ele descreve através da Escritura, nessa carta, a importância de permanecer em Cristo, a importância de servir a Deus e abraçar o amor de Deus. Que essa carta também possa falar com você. Você vai perceber que os cristãos devem andar na luz. Isso está na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Ele diz que o verdadeiro cristão deve amar a Deus. 1 João 2,5. Ele diz que o verdadeiro cristão deve se afastar do pecado. 1 João 5,18. Olha a mensagem de João como é profunda e é real e relevante também. Nós também precisamos nos afastar do pecado, amar a Deus e viver uma vida de consagração para a glória de Deus. Que essa palavra possa ter te edificado em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, deixa aí teu comentário, teu likezinho, se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, envie essa aula para mais alguém. Se você pode, nos acompanhe no nosso Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Vou ter o prazer em te receber por lá também. Lá você vai acompanhar o nosso ministério pastoral e, ao mesmo tempo, as novidades sobre a Escola Bíblica Dominical para você ficar antenado com a gente para a glória de Deus. A gente está disponível no Spotify, no TikTok. Fica à vontade aí para seguir a gente nas nossas redes sociais para a glória e honra do Senhor Jesus também. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você. Toda quinta-feira, às 18 horas, é o encontro marcado da classe dos adolescentes para a glória de Deus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome de Jesus para que Deus te use na palavra. Agora, momento especial, momento de oração. Vamos orar juntos para a glória de Deus? Eu espero que o Senhor te edifique. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela primeira carta de João. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou o teu servo de forma majestosa. Senhor, usa os teus filhos que vão ministrar essa aula para a glória do teu nome. Usa-os pela palavra, através da palavra, e que o Senhor edifique a tua igreja, que os alunos deles possam ser edificados e edificados em Jesus. Senhor, essa é a minha oração, pedindo a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os teus filhos,
Em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar alguns textos que podem te edificar. O primeiro texto que eu citei é esse aqui, Jorge Led, Teologia do Novo Testamento, editora Agnus, onde você vai encontrar a profundidade da teologia joanina. É muito bom esse material, edificante. Quero indicar para você também Introdução ao Novo Testamento, Don Carson, Douglas Moore, Léo Ruiz, editora Vida Nova. Vale a pena você ter esse material para tua edificação. Eu te aguardo por aqui, gente boa, na próxima aula, na próxima lição de número 10, onde nós vamos mergulhar na segunda epístola de João, tá? Que Deus abençoe você. Vamos conhecer a segunda epístola de João. Um beijo no teu coração e até a próxima quinta-feira às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.